Você já reparou que todos os anos, no dia 3 de fevereiro, as igrejas ficam lotadas de um jeito diferente? São filas imensas de gente esperando para colocar 2 velas no pescoço? Para quem vê de fora, isso é meio esquisito, mas para quem tem fé, esse é um grande e poderoso momento de proteção. Bem-vindo a mais um vídeo da Presentes do Alto. Meu nome é Rafaela e a ideia é trazer para você um conteúdo católico que te ajude a crescer pelo menos um pouquinho na fé. No vídeo de hoje, vamos mergulhar um pouco na história de São Brás, um médico que virou bispo, um santo que domava feras e um poderoso intercessor que salvou a vida de uma criança de um engasgo. Então, se você quer conhecer mais sobre as raízes católicas, aproveita e já se inscreve aqui no canal. E não deixa também de curtir esse vídeo, assim essa mensagem pode chegar para mais pessoas. Então bora lá para a Armênia do século IV? Afinal, foi em Sebaste, na Armênia, que São Brás nasceu. A princípio, ele não era um padre, ele era um médico muito talentoso, que dedicou toda a sua juventude para estudar a medicina. Mas veja bem, ele não curava apenas com remédios, ele também intercedia pelas pessoas com a sua oração. Mas ele sentia uma profunda inquietação com a sua vida espiritual e, portanto, decidiu tornar-se padre, vivendo como um eremita no Monte Argeu. Afinal de contas, o seu chamado por quietude, por oração, era muito forte. Então, por isso, ele decidiu viver essa vida isolada. E é aqui que chegamos em uma parte fantástica da sua história. Conta a tradição que os animais selvagens visitavam a sua caverna, mas elas não o atacavam. Ficavam esperando ele terminar as suas orações para que depois ele as abençoasse, ou então curasse as suas feridas. E aqui nós podemos ver como o homem de Deus está em harmonia com a sua criação. E a sua fama de santidade era tão grande, o amor que o povo tinha por ele era tão visível, que quando o bispo da cidade morreu, ele foi aclamado bispo pela vontade popular. E um tempo depois que ele se tornou bispo, foi capturado pelo governador romano. Afinal de contas, naquela época, os romanos ainda perseguiam os cristãos. E São Brás foi capturado. E foi justamente enquanto ele estava sendo levado para a prisão que aconteceu o episódio que mudaria a devoção popular para sempre. Uma mãe desesperada furou o cerco dos soldados. Ela levava nos braços o seu filhinho, que já estava roxo, sem ar, pois ele havia engolido uma espinha de peixe que tinha ficado atravessado na sua garganta. Médicos já haviam atendido o menino, mas não tinha adiantado de nada. Ele estava de fato morrendo. Então São Brás parou, fez o sinal da cruz, rezou pelo menino, que imediatamente cuspiu a espinha de peixe e voltou a respirar normalmente. E ainda assim, ele foi jogado em um calabouço. Às vezes a gente fica pensando, que a vida dos santos é feita só com grandes milagres, com momentos bonitos. Ele amansava as feras, ele salvava os doentes, foi aclamado bispo, quanta glória, Mas não, a vida dos santos sempre foi permeada por muitos sofrimentos. Ele foi sim jogado para a prisão, e enquanto ele estava lá preso, essa mesma mãe do menininho que foi salvo do engasgo ia levar velas para ele para que ele pudesse iluminar a prisão. Afinal de contas, a gratidão que ela sentia por ele era enorme. Então é por isso que as velas são utilizadas na tradicional bênção de São Brás. E sim, ele foi martirizado de uma maneira muito cruel. A sua carne foi rasgada por pentes de ovelhas, usada para tosquear ovelhas. E por fim ele acabou sendo degolado no ano de 361. E por que ele foi morto? Porque ele não negou a Cristo perante as autoridades da época. Ele preferiu morrer a negar a nosso Senhor Jesus. Ele entregou a sua voz física para assim ganhar a voz eterna diante de Deus. Mas então vamos voltar para a questão da bênção. Muitas pessoas podem se perguntar, mas será que isso não é uma superstição? Será que as velas não são usadas como um amuleto? É claro que não. Para nós católicos isso é chamado de sacramental. Tá, mas e o que é um sacramental? O sacramental é um sinal instituído pela igreja para preparar a pessoa para os sacramentos. Os sacramentais eles ajudam a santificar as diversas circunstâncias da vida. Eles nos ajudam a receber a graça. Então veja só, um sacramento ele foi instituído por Cristo. Já os sacramentais eles são instituídos pela igreja. Para que um sacramental tenha eficácia, vai depender muito de qual é a devoção que a pessoa que está recebendo ele tem. Qual que é a fé que a pessoa tem por aquilo que está sendo recebido. Outros exemplos de sacramentais são a água benta, medalhas abençoadas, e nesse caso da bênção de São Brás são as velas. As velas elas são cruzadas em forma de X na garganta de quem está recebendo aquela bênção, porque elas lembram a cruz do martírio.
A cruz de Santo André foi em formato de X também. E a vela nos remete à luz de Cristo, que dissipa toda a treva, todo o mal. As duas velas, elas são amarradas por uma fita vermelha. Vermelho é a cor do martírio. Então, não nos esqueçamos que São Brás foi um mártir. Quando o padre posiciona as velas no pescoço do fiel, ele diz a seguinte oração: por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outro mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então perceba que a oração diz assim: e de qualquer outro mal. Geralmente, quando as pessoas vão receber essa bênção, elas estão pensando na saúde física da sua garganta. Inclusive, eu tenho certeza que você já deve ter escutado, pelo menos quando você era criança, quando você se afoga, vem alguém, bate nas costas e diz São Brás, São Brás. O que na verdade é um jeito popular de pedir a intercessão desse santo na hora do engasgo. Às vezes a pessoa tem alguma doença na garganta, como uma laringite ou uma faringite. É comum que pessoas que trabalham com comunicação, com a voz, com o canto, recebam essa bênção com essa intenção. E devem pedir dessa forma mesmo, está tudo certo. Mas, lembre-se, a ideia não é que a gente seja livre apenas dos problemas físicos, mas também dos males espirituais. É através da garganta que soltamos a nossa voz. Então é ela que usamos para fazer fofoca, para falar mal dos outros, para contar mentiras, para insultar as pessoas. E é também com a garganta que podemos decidir guardar um silêncio covarde. Então que possamos pedir a Deus ajuda para que a nossa garganta seja um canal de bênção e não de veneno. Possamos pedir a São Brás sua intercessão, para que saibamos a hora certa de falar e a hora certa de calar. Então se você que está assistindo esse vídeo sofre com algum problema de garganta, seja esse problema físico ou mesmo espiritual, será que você não tem falado demais ultimamente? Então eu te convido, peça a intercessão de São Brás para te ajudar com isso. Deus, ele quer nos curar por inteiro. Ele quer nos curar fisicamente e espiritualmente, para que possamos encontrá-lo no reino dos céus. E não deixe de ir na missa no dia 3 de fevereiro. Leve a sua família. Essa é uma tradição muito bonita da igreja. E agora eu tenho um desafio para você. Eu quero saber se você chegou até o final desse vídeo. Escreve aqui nos comentários, São Brás, guardai a minha voz. E também compartilha com aquela pessoa que sofre de algum mal na garganta, ou até mesmo com aquela pessoa que anda com a língua um pouco comprida ultimamente. Não precisa falar nada, só manda o vídeo para ela e deixa que Deus faz o resto. Ah, e outra coisa que eu já ia esquecendo. Leve velas nessa missa, porque é comum que os padres façam uma bênção específica. Assim você tem velas bentas para acender durante o ano. Não esqueça que a vela benta também é um grande sacramental. E nesse dia de São Brás, eu gostaria de compartilhar um presente do alto com você. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários a oração de São Brás para você baixar, poder imprimir, usar ela durante o ano e dar para quem você quiser. E se você gostou desse vídeo, além de compartilhar, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like. Assim esse vídeo consegue alcançar mais pessoas para que elas possam ser evangelizadas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado a buscar um pouquinho mais as coisas do alto. Até mais!